Jesus, igreja. Amém. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, só tem 2 capítulos. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes das vossas casas, estucadas, esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeeis muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado ou num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração os vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, e edificai a casa, e nela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu soprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: porque a causa da minha casa por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Estamos vendo aqui uma mensagem que o Senhor adverte, Ele cobra, Ele corrige, mas quando há obediência, quando há cumprimento da ordenância do Senhor, o céu se abre para abençoar o seu povo. É necessário que muitas vezes nós entendemos que o Senhor, Ele corrige a gente, porque Ele nos ama, e para o bem de cada um de nós não cairmos exatamente na desgraça da rotina religiosa, ou se preocuparmos somente com as coisas daqui e deixarmos as coisas do céu. O que eu observo aqui, amados, esse povo tinha voltado da Babilônia, vieram para Judá,
E a ordenância do Senhor, quando eles estavam lá, já era o seguinte: chegando lá, vocês edificam o templo. O primeiro templo foi Salomão que construiu. Exatamente quando ele construiu, esses dias nós estávamos ouvindo aqui o pastor Adalberto, falando sobre a glória de Deus que manifestou naquele templo. Nem os sacerdotes conseguiam estar de pé, nem os levitas. Tudo aquilo era com perfeição. Levaram 7 anos para a construção daquele templo. Na verdade, não era por falta de bens financeiros, era pelos detalhes que Salomão queria construir. Tudo de primeira, tudo coisa finíssima, acabamento especializado. Ocupou mais ou menos a base de quase 100.000 homens para a construção. Vocês imaginam? Tinha a vontade, o povo fazia doação, o povo vinha. Davi queria construir, mas o Senhor disse: não vai ser você, vai ser o seu filho. As tuas mãos estão manchadas de muito sangue. E a promessa foi e cumpriu na vida de Salomão. Só que esse templo foi destruído. Esse povo, não dá tempo da gente citar toda a história, então já vou para cá, já vou onde a gente leu. E esse povo foi levado para o cativeiro na Babilônia. E quando isso aconteceu, foi derrubado o templo, foi derrubado os muros, foi derrubado as portas, os portões. Foi exatamente destruída a cidade. Quando eles estavam lá, eles lembravam do templo, eles lembravam do tempo que eles adoravam a Deus, eles lembravam da leitura do pergaminho, eles lembravam dos instrumentos que eles deixaram pendurado, eles lembravam dos hinos, e aqueles que levaram eles ainda a cativeiro diziam: canta-nos um hino de Sião, e eles diziam: como cantaremos um hino do Senhor em terra estranha? Está lá em Salmo 137, e eles lembravam e choravam, lamentavam. Mas quando eles voltaram, Deus já tinha enviado antes o nosso irmão Neemias, o construtor dos muros, e construiu também os portões, e começou ali uma reforma, uma construção. Mas o templo do Senhor agora ainda estava deserto, e Deus usava o profeta Ageu à base de 18 a 19 anos falando sobre isso, para reedificar o templo. Só que quando eles chegaram lá, o que eles fizeram foi construir exatamente o alicerce do templo, e esqueceram e foram preocupar-se somente com eles, com as suas casas, com as suas famílias, em como granjear, em como ganhar, em como exatamente crescer financeiramente, mas esqueceram das primícias de Deus, esqueceram do reino dos céus. A Bíblia diz que é primeiro para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que está lá dentro do texto serão acrescentadas. Não, eles se preocupavam somente em suas casas, em suas famílias, em estocar, em acrescentar, em encher o celeiro e deixar a casa bonita. Mas a casa do Senhor estava deserta, a casa do Senhor estava em ruína. Eles não lembravam mais do que eles tinham feito de propósito, quem sabe até quando ele estava chorando lá dizendo: Senhor, dai-nos uma oportunidade. Lá no Salmo 126, a Bíblia diz assim, que o Senhor tinha feito muito por eles, e eles aproveitaram e disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. No primeiro verso diz assim, que eles estavam como aqueles que sonhavam, mas a boca deles encheu de riso, e não só de riso, mas de cânticos. Irmão, muita gente também faz muitas promessas ao Senhor. Nós estamos aí, início de um novo ano. Você acredita que tem muita gente que fez tanta promessa e muitas vezes esquece, e o Senhor faz o que eles pediram, o que eles clamaram, o que eles choraram,
mas no momento que as pessoas recebem as bênçãos, eles desprezam, eles deixam a casa de Deus, eles ignoram os irmãos, e nem o que prometeu financeiramente para a obra cumpre, e nem o que prometeu para Deus cumpre, porque esquece. Quando eles voltaram, eles estavam felizes, mas esqueceram daquilo que tinha prometido. E o Senhor agora usa o profeta Ageu novamente, cobrando para eles, reanimando. E Deus de repente traz essa mensagem ao ouvido de todo aquele povo. E Zorobabel teve exatamente força dada pelo Senhor para tomar a decisão da reconstrução do templo. Irmão, escute, esse era o segundo templo. Não se comparava nem, eu posso dizer assim, nem a metade do primeiro. Eles não teriam condições de fazer nem parecido. Só que a promessa era o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não era questão de templo feito por mão de homem, não. Exatamente, um templo amplo, grande, era pequeno. Mas a promessa era o seguinte: a glória vai ser maior. Sabe o que acontece, meus amados? Eles então dedicando para si, achando que estava granjeando e ganhando, ele só estava perdendo. Quando a gente tira o tempo só para a gente, tem um provérbio aí fora, não está na Bíblia, mas é verdadeiro, que quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Na Bíblia está o seguinte: buscai o Senhor enquanto invocai, enquanto Ele está perto. Dá um glória aí que eu bebo água. Agora observe. Agora eles trabalhando para si, e o Senhor está dizendo: vocês aplicaram o coração de vocês nisso, aos vossos caminhos. Vocês querem ter muito, mas no final vão ter pouco. Escuta aqui, vocês estão achando que estão tendo prosperidade, que estão crescendo? Está escapando tudo pelos vãos dos dedos. A Bíblia nos diz aqui que ele começou a dizer assim, ó: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comeis, mas não vos fartais. Come, mas sempre está vazio, sempre querendo comer mais. Já tem pouco. A vez de guardar, né? Para ter mais, não, come tudo e não se farta. Outra coisa, o Senhor disse assim, ó: bebeis, mas não saciais. Vestir, mas ninguém se aquece. Continua sentindo frio. O salário que vocês recebem num saquitel furado, saco furado. E outra coisa ainda, o que vocês trazem para casa e ajunta, eu faço questão de soprar para espalhar. Vocês acham que vão ter muito, vão ter pouco. Mas se vocês aplicar o coração e se voltar a Deus e voltar-se ao templo, construir o templo, fazer o que for necessário, subir os montes e trazer madeira, o Senhor está dizendo assim: eu estarei convosco. Já começou a mudar. Irmão, dura coisa é querer lutar contra os desígnios de Deus. É não aceitar o propósito de Deus. Escute isso. Há pessoas aqui entre nós e que estão ouvindo, que estão assistindo, que tenta de todas as maneiras fugir daquilo que o Senhor propôs para você. Na sua igreja, na sua comunidade, naquilo que o Senhor estabeleceu para entregar nas suas mãos, mas sempre há uma desculpa. É a minha casa, é o meu trabalho, é a minha família, é os meus estudos, é o meu curso, é o meu concurso, é as minhas viagens. E é mais ou menos assim. É o meu carro, é não sei quem, é os parentes, sempre desculpando. Sempre colocando as coisas do Senhor para o último plano.
O que eles querem é crescer, é produzir. O Senhor não é contra isso. É do suor do rosto que vai comer mesmo. E se alguém é preguiçoso, ele diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele não adula ninguém, não. É ou não é? Só que o negócio é o seguinte, você não pode colocar as coisas daqui acima do que ele tem para você. Enquanto a gente fizer isso e não observar e atentar para o propósito que Deus tem para cada um de nós, nós vamos estar dando murro em ponta de faca. E outra coisa, não adianta fazer campanha de prosperidade. Ô irmão, o que é isso? O que é isso? Está me desanimando? Não, eu estou falando a verdade. Não adianta você ficar orando, suplicando, se não fizer o que o Senhor quer. Aplicando só para você, para a sua família. O Senhor dá tempo de nós trabalharmos, estudar, crescer, produzir, ter lazer, descansar, estar com a família, mas também tem tempo para as coisas de Deus. Não há desculpa para a gente não fazer alguma coisa para o Senhor. Ah, eu vou me batizar, acho que ano que vem. Já chegou o ano que vem. Para alguns que disse no ano passado. Daí chega assim, acho que eu vou deixar para o próximo. De repente passa mais um ano. Ah, eu sinto que o Senhor tem um chamado na minha vida, mas eu vou primeiro me estabelecer bem, vou me, como diz assim, me assentar muito bem, vou dedicar mais nisso, e vai deixando o tempo passar. E o Senhor está dizendo assim, ó, através disso, a vez de adquirir bênção, está adquirindo maldições. A vez de prosperar, a vez de ser abençoado, está reduzindo. E outra coisa também, há muitas pessoas que dizem assim, o templo de Salomão, vamos voltar aqui um pouquinho. Aquele sim era o templo. Esse aqui não vai dar nada com nada. Tem muita gente que só vive do passado. A igreja que eu era, o tempo que eu aceitei Jesus. Deixa o passado para lá. É ou não é? O apóstolo Paulo chegou a dizer, as coisas que para trás ficam. Eu vou para o alvo, eu vou crescendo. Daí é mais ou menos assim, antes eu era muito abençoada, muito abençoado. Hoje eu não sinto mais nada. A falta não está no templo em si. A falta não está em quem está na frente. A falta está em mim e você, que somos o templo do Espírito Santo e que não damos lugar para o Senhor operar. O problema é culpar e colocar a situação na vida dos outros. Sempre tentando desculpar. E sempre voltando ao passado. A raiz de amargura. O rancor dentro do coração. Porque fulano falou isso, porque Beltrana falou aquilo. E não consegue sair dessa situação. E vive morrendo espiritualmente, vive num deserto espiritualmente. O Senhor nos trouxe aqui para uma realidade. Aleluia. Ele está dizendo assim, ó, volte, suba os montes, vai pegar madeira, aplicai o vosso coração para aquilo que o Senhor quer. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Eu sei que você sabe que tem um chamado. Você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Você não é um membro de banco. Membro de banco é prego, parafuso e cola. Você é membro do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. O Senhor tem algo contigo, tem algo através de você. Mas não, eu quero dedicar só a mim, só a minha casa, só a minha família. E as coisas de Deus vai ficando para trás. O Senhor está te chamando aqui hoje para dizer o seguinte: você quer que a minha promessa se cumpra? Você quer que eu te abençoe?
aplique também na minha casa, aplique na minha obra. E esse aplicar, irmãos, e fazer alguma coisa no templo do Senhor, não é só a questão financeira, não é só a questão de manutenção, não é só a questão do dízimo, da oferta e do voto, é a tua presença, é a tua frequência, é a tua adoração a Deus, é cultuar a Deus, porque tem muita gente, irmão, que acostumou com a tal da pandemia, com a tal da quarentena, com a tal de culto online, que ele não quer mais cultuar presencialmente. Ele não quer mais estar presente nos cultos. E outra coisa, ele se acostumou, ele se conformou nessa situação, e ele sente saudade, mas tem medo. Ele morreu espiritualmente. O vírus que matou ele não foi o Covid, não, matou ele espiritualmente. Ele foi deixando a casa de Deus, foi deixando a Bíblia Sagrada, foi deixando a comunhão com Deus. Muitas vezes ele se alegra um pouquinho em ver um culto, mas não consegue sentir o que se sente presente. Irmão, os desigrejados gostaram tanto disso. Eita papai, Jesus está falando. Sabia? Teve gente que amou essa situação. Agora eu não preciso ficar cobrando. Os pastores vão me entender que eu preciso ficar em casa, que eu sou de risco. Se morrer aqui ou morrer em casa, tem que estar preparado, tem que ir com Jesus do mesmo jeito. A gente tem que obedecer às normas sim, vamos cumprir, ok. Somos obedientes, somos cidadãos dos céus, somos cidadãos terrenos também. Sabemos se colocar no nosso lugar e obedecer o que é determinado. Sim, com certeza. Teve momentos em ano retrasado, em ano passado, que nós não pudemos fazer culto mesmo, foi feito somente assim. Mas quanto tempo já voltou os cultos? E tem gente que não aparece. E o pior, pasmem vocês, tem gente que não aceita nem levar a ceia na casa. Lamentável uma situação dessa. E o Senhor está dizendo assim: sabe por que o mal está vindo? É porque a minha casa está deserta. Aleluia! Glória a Deus! Vocês só pensam em vocês. Mas se voltarem ao Senhor, o Senhor disse assim que estaria com eles. E o Senhor disse assim, para vocês observarem ainda: eu vou reter os céus, o orvalho, a chuva, não vai ter fruto. Vai vir seca sobre toda a terra, nos montes, sobre o trigo, sobre os mostos, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e todo o trabalho das vossas mãos. Vocês vão lutar, correr, como diz aquele ditado, vão nadar e morrer na praia. É exatamente isso. Vocês vão lutar querendo alguma coisa, não tem tempo nem para si, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, e é 2, 3, 4 trabalho, e é ali, e é hora extra, e eu quero mais. E o Senhor está dizendo: toda essa ganância, toda essa fome de ganhar muito, vai ser como nada. Não é eu que estou falando, é a palavra. Mas quer ser abençoado? Lute sim, trabalhe sim, estude sim, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Não esqueça da casa do Senhor, não esqueça do chamado de Deus, não esqueça do que Deus prometeu e você prometeu para Ele. Chega de oba, bababá e nada de cumprir nada. É só promessa e nada de concretizar. O Senhor está chamando você dizendo: eu quero abrir os céus, eu quero abençoar a vossa terra, eu quero abençoar a vossa casa, mas faça primeiro para o meu reino. Faça para a minha obra. Olha o que a palavra está dizendo aqui. De repente, irmão, o homem que estava desanimado, Zorobabel, e também Josadaque, sumo sacerdote, ouviram a palavra do Senhor por intermédio do mensageiro, o profeta Ageu, pelo ministério dele. E a Bíblia diz que o espírito deles
se levantou, não o Espírito do Senhor, o Espírito deles. Estavam desmotivados, desanimados. Não dá. Meu Deus, Salomão tinha todo o recurso. Davi já deixou muita coisa. E veio gente de todo lado para ajudar. E nós vamos começar do nada, do zero. Você já notou que para começar é difícil? E a gente coloca muito obstáculo. Mas quando encara, o Senhor opera. Tem hora, irmão, que não adianta só oração, tem que ter ação. Ora, mas não toma atitude nenhuma. Eu conheço obreiro, irmão, que dá de 10 a 0 em mim, de tanto que ora. E muitos irmãos aqui, de tanto que ora. Mas a igreja é um fracasso, não vai de jeito nenhum, não tem ação. Não vai. Não cresce. O que o Senhor está querendo é o seguinte: oração e ação. É fazer alguma coisa. É dedicar, é trabalhar. É crer que o Senhor está com a gente, nós vamos vencer, e vai melhorar, e vai dar certo, e o Senhor vai crescer, o nome dele vai ser glorificado. Há muitas pessoas que colocam muito empecilhos, muita visão distorcida, negativa, e ele acaba desmotivando e acaba desmotivando quem está em sua volta. Imagina, quando aquele líder tomou atitude e disse: não, vamos construir. O Senhor falou que está conosco, vamos lá. Vamos esforçar e vamos para a batalha. E os líderes ali, os cabeças, tomaram atitude e falaram: vamos. E a Bíblia diz que o espírito deles se levantou e o resto do povo também. Deixa eu fazer uma comparação aqui. É como se o presbítero Tiago chegasse e falasse assim para o pastor Adalberto: pastor, eu estou sentindo que Deus vai crescer esse lugar, vai operar tremendamente. E o pastor Adalberto olha para ele e diz: eu já estou vendo a casa cheia, eu já estou vendo a glória descendo. Daí o pastor Adalberto chega para o presbítero Djalma, eu estou falando deles que estão ali pertinho, né? Chega para o presbítero Djalma e diz: rapaz, vai ser um ano de movimento, de renovo de Deus, de agir de Deus. E o Djalma está dizendo: olha quantas almas batizando, olha quanta gente entrando em comunhão, olha Deus operando. E o pastor Ângelo diz: está arrebentando tudo. Aleluia. Quem crê assim, diga glória a Deus. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? O espírito dele se levantou. A irmã Maria, a irmã Teresa, a irmã Joaquina, o irmão Eliel, o irmão Israel, o irmão David, todo mundo animado. Eita glória, agora vai. Deus está conosco. Eita glória. Eu estou sentindo que Deus quer levantar alguém aqui. Você não pode ficar nessa depressão espiritualmente. Você não pode ficar só no passado. Você não pode dizer: aquele tempo era bom, aquele templo era maravilhoso, aquele momento era gostoso. Ele ainda é o mesmo. E ele está dizendo que a glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a primeira. Acate a promessa. E de certo eles falando: mas como que nós vamos fazer? Como que nós vamos construir? No verso 7. Farei tremer todas as nações. Capítulo 2. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mas nós não temos recurso. Verso 8. Minha é a prata. Eita glória. Meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Põe a fé, põe coragem, coloca ação aí que o Senhor vai abençoar. Ei, eu quero dizer uma coisa: o Senhor vai honrar o teu propósito, a tua decisão, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela espiritual. Mas pelo amor de Deus, sai da mesmice, acorda para a realidade. Só os outros que são abençoados, eu não sou. Quem disse que o Senhor faz acepção? O Espírito Santo é só para os outros. Não, o Espírito Santo é para quem quer, e é para a igreja. Os dons espirituais é só para aqueles irmãos que pregam.
Ninguém nasceu pregando. Todo mundo começou do zero. E os dons espirituais é para quem busca, para quem deixa de preguiça. Oh, glória. Dá um glória aí, irmão. Maravilha. É para quem vai mesmo buscar. O negócio é ficar no comodismo. Ah, aqui tá bom demais. Maré mansa, gostoso. No conformismo, na zona de conforto. E quer receber de Deus. Vai receber essas sentenças aqui. Só de mal. Mas o Senhor está dizendo, se voltar para mim, a coisa vai mudar. Sabe qual é a promessa que o Senhor está fazendo? Esse ano pode ser muito melhor que os outros ainda. Mas depende de cada um de nós. Depende do nosso propósito, da nossa decisão. Quem sabe será um ano que Deus quer te levantar. Aleluia. O Senhor quer te pôr de pé. Ele quer te encher da graça dele. Irmão, e o povo tudo animado. Parecia formiguinha trabalhando, todo mundo junto. Oh, glória a Deus. E o Senhor foi acrescentando e foi prosperando. E eles foram vendo a graça de Deus. E sabe o que diz aqui o verso de número 9? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Escute isso. Nós somos o povo do arrebatamento. Nós somos o povo da última casa. E o Senhor está dizendo que vai derramar glória, vai dar paz. Ó, irmão, só vai ficar vazio quem não tem compromisso com Deus. Mas Joel chegou a profetizar que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Alabai, candalai, xerebás. Eu estou sentindo ele aqui, glória. Aleluia. Oh, glória. Nós somos o povo do arrebatamento. A igreja do arrebatamento não quer dizer a igreja pentecostal de Jesus Cristo. Eu estou falando de um povo geral que serve a Deus. O povo da última hora. E o Senhor está dizendo que a glória dessa última casa será maior. Alguém, quem sabe, está dizendo, irmão, será que eu posso voltar o que eu era? Ou melhor ainda, pode. Só não tem oportunidade para o diabo. Para ele não tem mais. Mas oportunidade para quem se arrepende, para quem chega até a Deus, para quem se humilha. O Senhor está dizendo assim, ó, a mesma mão que abate é a mesma mão que levanta. Escuta, receba essa profecia de Deus aí. É a mão que levanta. Você pode ser melhor que foi antes, sim. Não deixe o diabo te frustrar. Se você se voltar a Deus, Ele se voltará a você. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará até a vós. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele quer nos ver cabeça para baixo, desanimado, desmotivado, e pensando que o tempo que tinha já se foi, e que já era, e que não tem mais oportunidade. Não, o negócio é só a gente cuidar da nossa família, da nossa casinha, e o templo fica lá. E o Senhor dizendo, eu estou com uma saudade de vocês. Estou com uma saudade de ouvir vocês, de falar com vocês, de cultuar com vocês. Volta para minha casa, não deixa a minha casa deserta. Você que está nos ouvindo aí, que há muito tempo não frequenta uma igreja, procura uma igreja. Eu não digo mais próxima de você não, mais próxima da palavra. Quem sabe pode ter uma igreja do lado da tua casa, mas fora da palavra. Vai numa mais longe, mas que vive a palavra. Vai servir a Deus. Vai buscar a Deus.
Em nome de Jesus, sinta a liberdade, deixa o Senhor preencher esse vazio da tua alma. Daí o Senhor está dizendo assim, ó, vocês vão plantar e vão colher, vocês vão comer e vão fartar, vocês vão beber e vão saciar, vão vestir e vão se aquecer, vocês vão ajuntar e eu vou prosperar ainda. Eu não vou soprar mais não, eu vou fazer acrescentar mais ainda, sabe? E vocês vão guardar e não vai estar o saco furado não. É providência de Deus, vai ter chuva na hora certa, vai ter orvalho no momento certo, a vossa terra vai ser abençoada, o gado vai ser abençoado, os frutos serão abençoados, os homens serão abençoados. Isso é promessa, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu sinto que o Senhor, Ele está levantando o espírito de alguém aqui, e alguém está dizendo, Senhor, pode contar comigo, eu vou fazer o que o Senhor tem para mim fazer. Eu vou construir o que tem que construir. Eu não vou ficar ocupando o tempo só para mim não. Eu vou aplicar o meu coração para aquilo que o Senhor tem para mim fazer. Eu vou parar de fugir da realidade, da responsabilidade, do compromisso, e vou assumir o propósito de Deus na minha vida. Quem recebe a palavra, diga assim, Senhor Jesus, levanta a minha fé, que eu possa ter ousadia, em nome de Jesus, para cumprir o seu querer na minha vida. Amém. Palmas e glória a Deus, bem animados para Jesus.